Nós vamos comentar agora, uma por uma, vários tipos de funções, iniciando pelas funções polinomiais, que também tem várias dessas funções polinomiais. O que é uma função polinomial? Uma função polinomial é uma função que apresenta um polinômio na sua lei de formação. O que é um polinômio? Alguma expressão envolvendo ali potências de x, por exemplo, 5x ao cubo mais 2x quadrado mais 3x menos 4. Isso é um polinômio. Então, tendo isso na lei de formação de uma função, isso caracteriza ela como sendo uma função polinomial. Vamos começar pela primeira delas, que é a função do primeiro grau. Mais formalmente falando, uma função afim. Função afim é uma função cuja lei de formação é um polinômio de grau 1, um polinômio cujo expoente maior do x vale 1. Então, uma estrutura de uma função do primeiro grau vai ser aquela função do tipo f de x igual a x mais b, ou seja, um número vezes x mais algum outro valor numérico também. O que a gente tem a respeito dessa função do primeiro grau? Só de olhar para a carinha dela, a gente já vai ter que saber essas informações que eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, que o gráfico dela vai ter que ser uma reta. Sempre. Se a função é do primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta. E a peculiaridade sobre essa reta vai ser crescente se o cara que estiver multiplicando na frente do x, o a, for um número positivo, um número maior que zero. Ela vai ser decrescente se o cara que estiver multiplicando na frente do x for um número menor do que zero, um número negativo. E ela vai ser constante se porventura o a for igual a zero, ou seja, fica aqui ó, 0 vezes x mais b, acaba ficando só um valor numérico sozinho, sem nenhum x grudado com ele, isso vai dar uma reta constante. Então aqui é a configuração geométrica do que é uma reta crescente, decrescente e constante. Crescente é sempre que tu olhar da esquerda para a direita, sempre nesse sentido, olhando da esquerda para a direita. Se o gráfico sempre subir, ele é crescente. Olhando da esquerda para a direita, se o gráfico sempre descer, ele é decrescente. E constante, ela não tem alteração nesse crescimento dela, que vai estar sempre nivelado, paralelo ao eixo x. O que a gente tem mais de importante? Além desse comportamento que o gráfico é sempre uma reta, a gente tem informações que surgem a respeito da lei de formação dela. Uma delas, b é o coeficiente linear, ou seja, b é esse cara que não tem nenhum x grudado com ele. Esse valor de b vai indicar onde o gráfico intersecta, ou seja, cruza o eixo y. E o a é o coeficiente angular. Ele vai interferir na forma, no quão abrupta é a inclinação de uma reta. Quanto mais próximo de zero, menor vai ser a inclinação da reta. Vejamos alguns comparativos aqui. Ó. Função 2x menos 3, 3x menos 3, 0,5x menos 3 e 8x menos 3. Veja que todas são funções do primeiro grau, todas vão dar retas, crescente, porque o coeficiente de x é positivo, e todas vão intersectar, vão cruzar o eixo y no menos 3, que é esse coeficiente linear. Esse cara que não tem nenhum x grudado com ele é sempre o valor onde ela vai cruzar o eixo y. Então está aqui, ó, todas elas cruzando o eixo y no menos 3. Mas veja o que acontece na inclinação das retas. Quanto maior for a inclinação, maior for o número na frente do x, maior vai ser a inclinação. Então essa reta aqui, que está em vermelho, ela é 8 vezes x, então ela tem uma certa inclinação. A g é 3 vezes x, é um número menor multiplicando x, então a inclinação dela é um pouco menor. A f, em verde, é 2 vezes x, então a inclinação dela é menor ainda. Se eu pegar aqui 0,5x, já começa a ficar uma inclinação ainda menor. Quanto maior o valor na frente do x, mais tendendo a ser vertical será essa reta. Quanto menor o valor na frente do x, mais tendendo a horizontal vai ser a inclinação dessa reta. Então, a observação que eu coloquei aqui, ó, o b é o mesmo para 4 funções. Então, se todas têm o mesmo valor de b, significa que todas cruzam o eixo y no mesmo ponto. E quanto maior for o valor do a, maior vai ser a inclinação dessa reta. Outra informação que a gente tem é que toda função intersecta o eixo x na raiz. Lembra que a gente trabalhou aí nos tópicos anteriores que achar a raiz de uma função significa ver o valor para o qual f de x vai ser igual a zero. Então isso resume o que de importante a gente tem a respeito de uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau
tem a estrutura AX mais B. Gráfico sempre é uma reta. Essa reta vai ser crescente, decrescente ou constante, dependendo do cara que estiver multiplicando na frente do x. Se for positivo, é crescente. Se for negativo, é decrescente. E se aqui zerar, consequentemente desaparecendo esse fator, isso vai ser uma reta constante paralela ao eixo x. A reta sempre vai cruzar o eixo x na raiz e vai cruzar o eixo y no valor do b, que é esse coeficiente linear. Eu coloquei aí, depois vocês dão uma olhada em vídeos separados, bem rapidinho o esboço do gráfico, tá? De algumas funções, só que comentando, passando rápido para já continuar na teoria, mas depois vocês assistem o vídeo com mais passo a passo. f de x igual a 2x menos 6. É uma função do primeiro grau com um cara na frente do x positivo. Então vai ser uma reta crescente. Vai intersectar o eixo y no menos 6. E o eixo x na raiz, que é igualar isso aqui a zero. Então, se tu igualar essa expressão a zero, você vai ter o valor onde ela cruza o eixo x. Então, eixo x no 3, eixo y no menos 6, e aí fecha a reta crescente, como deveria ser, porque o coeficiente de x é positivo. Então, eu fiz também a letra B e a letra C aí no YouTube para vocês, mas eu já vou seguir nesses aspectos teóricos, depois vocês continuam e vejam esses exemplos juntos aí também, tá? Outro exemplo de função polinomial é a função identidade. Ela é um exemplo particular de uma função do primeiro grau também, tá? É uma função f de x igual a x. Essa f de x igual a x é como segue o mesmo padrão daquela ax mais b. Então, é uma função do primeiro grau. Veja que o cara na frente do x é 1, então vai dar uma reta, porque é uma função do primeiro grau. Como o cara na frente do x é 1, essa reta vai ter que ser crescente. E ela vai intersectar o eixo y no valor do b. Quem que é o b? Se não está aparecendo aqui, ó, seria um x mais zero. Então ela cruza o eixo y no valor de zero. E ao fazer a raiz, você igualando isso aqui a zero, você tem que ela cruza o eixo x no zero também. Então fica essa configuração. Uma reta crescente passando pela origem do sistema cartesiano. E ela vai ser a chamada bissetriz dos quadrantes ímpares. Ela vai ser bem certinho aqui na metade dos quadrantes, 45 graus para cada lado, tá? Uma inclinação de 45 graus. Então essa função ela é interessante também. Partindo agora para outra função polinomial, que é a função quadrática, ou função do segundo grau. É aquela função cuja lei de formação é um polinômio do segundo grau, ou seja, um polinômio em que o maior expoente de x é 2, vai aparecer um x ao quadrado. Então, a função do segundo grau vai ter a estrutura f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A exemplo do que a gente teve da função do primeiro grau, só olhando para a lei de formação a gente já vai tirar informações importantes a respeito dessa função do segundo grau também. Antes, na do primeiro grau, o gráfico era sempre uma reta. Agora, na do segundo grau, o gráfico é uma parábola. E essa parábola vai ter a concavidade para cima, se o cara na frente do x ao quadrado for positivo, vai ter concavidade para baixo, se o cara for na frente do x ao quadrado for negativo, e não pode acontecer do cara ser igual a zero, tá? Se porventura fosse 0 vezes x quadrado, ia zerar, e isso aqui ia restar só uma função do primeiro grau, então deixa de ser uma função do segundo grau. Então, aqui é a representação de uma parábola com a concavidade para cima, quando o A for positivo, e com a concavidade para baixo, quando o A for negativo. Intersecção com o eixo. Essas funções do segundo grau vão intersectar o eixo y no valor do c, o termo sozinho sem nenhum x grudado com ela. Então, a reta da função do primeiro grau intersectava o eixo x no valor do b, porque era o b que não tinha nenhum x grudado com ele. Agora vai intersectar o eixo y no valor do c, porque é o c que não tem nenhum x grudado com ele. Tá? Então, intersecta o eixo y no valor de c. E, a exemplo do que a gente tinha na função do primeiro grau, intersecta o eixo x na raiz. Isso sempre vai ser a mesma coisa para todas as funções. Só que com um detalhe. A raiz significa igualar a zero. E quando a gente iguala uma função do segundo grau a zero, a gente cai numa equação do segundo grau que pode ser resolvida por Bhaskara ou por soma e produto. Se tu olhar para Bhaskara e olhar só para a parte do delta, você vai perceber que se o delta for positivo, você vai ter duas raízes e, consequentemente, o gráfico vai cruzar o eixo x em dois pontos.
Se o delta der zero, você só vai ter uma raiz, e consequentemente o gráfico da função vai cruzar o eixo x em um ponto apenas. E se porventura o delta for menor que zero, ou um número negativo, não vai ter nenhuma raiz e o gráfico da função não vai cruzar o eixo x. Então, se eu tiver um gráfico de uma função quadrática com o delta negativo, ela vai ficar ou flutuando aqui, ó, sem tocar o eixo x, ou vai ficar inteiramente mergulhada aqui abaixo, sem tocar o eixo x também, tá? Então, ou essa situação vai acontecer. Quando eu tenho uma parábola, eu posso falar a respeito do vértice dela também. O vértice seria esse biquinho. E esse biquinho pode ser um ponto do plano cartesiano, ele pode ser dado por coordenada x do vértice e coordenada y do vértice. E x do vértice e y do vértice podem ser encontradas por essas fórmulas. X do vértice é menos b sobre 2a, y do vértice é menos delta sobre 4a, sendo delta a mesma lá da Bhaskara, e esses a e b que estão aparecendo aqui, esses valores estão multiplicando na frente do x ao quadrado e na frente do x. Então, depois nos exemplos, a gente detalha os gráficos a respeito dessas funções do segundo grau também. E vou comentar, só aqui, mostrar para vocês o gráfico da função cúbica, f de x igual a x ao cubo, que dá esse gráfico aqui. Ele vem crescendo uma concavidade para baixo, a hora que chega na origem do plano cartesiano, inverte essa concavidade. Isso é a função cúbica mais simples que tem. A gente vai ver que vai ter outras muito mais complexas. Só que daí a gente vai precisar, para esboçar o gráfico, de técnicas que a gente vai ver lá no cálculo 1, tá? Mas vamos saber esboçar gráficos de funções cúbicas mais complexas também. Indo lá para o YouTube, nos próximos vídeos, vocês vão ter, além dos gráficos das funções do primeiro grau, vai ter mais alguns exemplos aqui, esboços de gráfico de funções do segundo grau. Tá? Então, dão uma conferida lá nos exemplos depois. E aí, só para finalizar, e aproveitar essa mesma explicação teórica, a gente vai ter uma aplicação dessas funções polinomiais muitíssimo importante para a gente no estudo de inequações. Esses estudos de inequações vão servir lá para o cálculo 1 também, quando a gente trabalhar com concavidade, crescimento e decrescimento de funções. Tá? Então, para resolver inequações, o que é uma inequação? Expressões matemáticas que envolvem maior, menor, menor ou igual, maior ou igual, inverti a ordem, tá? Menor, maior, menor ou igual, maior ou igual. Para trabalhar com expressões que envolvem esses símbolos, a gente vai utilizar esse esboço de gráfico que eu estava comentando com vocês. E a estratégia, a lógica, vai ser esse procedimento aqui. Considerar cada expressão como sendo uma função, esboçar o gráfico de cada uma separadamente e depois fazer o quadro de sinais. Lembrando de nunca passar expressões com x multiplicando ou dividindo para o outro lado da desigualdade. Então, se tem desigualdade, menor, maior, menor, igual, nunca pode passar expressões com x multiplicando nem dividindo. E aí, para trabalhar com essas inequações, vai ser fundamental, que eu já comentei com vocês bem lá no comecinho, na hora de intervalos, no pré-cálculo aqui, bem no comecinho, essa associação simbólica. Toda vez que eu falar em menor e maior, eu estou falando em bolinhas abertas e, consequentemente, eu trabalho com intervalo aberto. Se eu falar com menor ou igual, maior ou igual, eu vou trabalhar com bolinha fechada e, consequentemente, estarei trabalhando com intervalo fechado. Então, também vai ter aí alguns exemplos de inequações ali no YouTube logo na sequência para vocês, tá? Então, volta desde lá no começo agora para ver os exemplos. Exemplos desde os mais básicos ali a respeito de gráfico de função do primeiro grau, gráfico de função do segundo grau e essa aplicação em equações que vai ser algo bem importante para a gente na sequência do conteúdo e das matérias de cálculo.